Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já vou começar esse vídeo avisando que ele é sobre a lore do jogo. E que eu tô gravando aí, assim. E também porque eu já tinha um vídeo salvo, só que eu acabei perdendo a gravação do vídeo. Mas eu vou explicar a lore de novo. A base que a gente vai ter aqui é sobre a lore geral do Magic Rampage, tipo... sobre o plano do rei e sobre as linhas temporais. Essa é a base. E a gente começa... eu vou ter que explicar primeiro o que são linhas temporais. As linhas temporais desse jogo são tipo os universos. Cada universo é uma linha temporal diferente. E no caso, entre todas essas linhas temporais, é nessa que a gente joga esse jogo. Nessa aqui, onde tem o Soldado Rosto Sujo. O nosso rei, ele estaria corrompido, entre aspas. E ele mata as cópias dele e do Soldado do Rosto Sujo pra ficar cada vez mais forte. E a gente vê isso acontecer no jogo. Ele absorve a gente depois que a gente mata o bruxo naquela forma monstruosa dele, na fase 40. Mas você fala, por que você tá dizendo isso sobre a lore? Porque é basicamente assim. Cada vez que o rei pega um mapa lunar, ele mata uma cópia dele e ele mata o Soldado Rosto Sujo em realidades diferentes, ele fica toda vez mais forte, sempre mais forte, sempre mais forte, sempre mais forte. E com isso, ele tava tentando conquistar meio que o universo, porque a lore ainda é meio fragmentada, então a gente não tem como explicar ela assim, isso é 100%. E eu vou tentar resumir aqui pra vocês. Beleza? A que ponto eu quero chegar com isso? Com dizer que as linhas temporais e tal. Bem, eu vou explicar o Soldado do Rosto Sujo agora. Eu acho que vai ter, tipo, 3 vídeos, assim. O Soldado do Rosto Sujo, ele seria uma cópia fragmentada do rei. Fragmentada, eu quero dizer que ele seria um pedacinho do rei. É uma coisa assim, entende? Fragmentado. Mas só que do rei corrompido. A gente vê que esse Soldado do Rosto Sujo, ele faz parte do rei de certa forma, porque no final da fase 44, a gente entra na mente do rei. Esquisito pra caramba, né? A gente entra na mente do rei, como se a gente já fizesse parte dele, e ele fala: eu poderia pagar você como um pensamento intrusivo, tipo, você é um pensamento intrusivo. E uma curiosidade interessante é que naquela cena final, se você tiver 2 ou mais saves, vai aparecer os 3 saves, tipo, 3 soldados do Rosto Sujo. Só curiosidade, tá? Eu acho que isso não influencia tanto. Mas tudo bem, continuando. O rei, se a gente tiver um pensamento intrusivo do rei, isso quer dizer que o rei criou o Soldado do Rosto Sujo. Logo vem aquela parte, o Soldado do Rosto Sujo é um fragmento do rei. Não só pela semelhança desse rosto, sim, etc. Mas também porque a gente tem essas cenas. E também pela fase 45 a gente meio que consegue ver isso. E tudo se baseia nas linhas temporais. Aqui eu vou tentar explicar o que seria o Soldado do Rosto Sujo. Bem, ele não tem uma identidade, tipo, definida. Até onde eu sei, pelo menos nas minhas teorias, ou ele seria um soldado criado pelo rei para evitar o feiticeiro. Esse é o princípio, ele foi criado para isso a princípio, tá? Aí vocês falam, mas o feiticeiro, blá blá blá. Eu vou te contar um negócio. E tem uma fase final, dessas finais aí, que aparece uma cutscene da capitã falando com o cara lá, o que tem bastante cabelo. E nessa cutscene, se a gente vai ter uma certa parte, tem até uma conquista nessa parte, tá? Que, tipo, a história não contada, alguma coisa assim. Que nessa parte a gente tem uma figura encapuzada de vermelho. E essa figura, ela tá com várias coisas, tipo, ela tá com um traje de patrulheiro do tempo. Eu acho que é na cutscene dessa fase aqui, mas eu vou ver. Mas eu vou continuar falando. Bem, que essa, eu acredito, é uma figura encapuzada vermelha. Pra ter mais contexto, ela seria tipo... Ela tá de costas pra câmera nessa cutscene. Eu não sei se é nessa fase, mas
Na cutscene, ela tá de costas. Vai, me mata. E ela fala alguma coisa sobre linhas temporais e blá 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 e etc. Mas aí, de novo, a que ponto eu quero chegar com isso? Que bem, o rei ele não só captura cópias dos personagens do jogo em outras realidades. É nessa cutscene aqui mesmo, eu acertei. Eu vou mostrar pra vocês. Ela tá bem aqui pertinho. Toda a minha teoria se baseia basicamente nessa fase. Aqui a gente pode ver o baú do mapa lunar. E tem uma coisa, sabe esse guerreiro? Eu não sei o que ele é exatamente, mas esse guerreiro é muito forte e aparentemente ele spawna portais. Aí até aparece aí esse aqui. Esse é o capacete que o bruxo usa. Aqui é a figura encapuzada de vermelho que eu citei. Se você prestar bem atenção no diálogo dele, você vai perceber. Eu recomendo você ver jogar a fase e ver os diálogos por conta própria, porque minha voz pode estar atrapalhando. Você pode até ver que aqui tem, por exemplo, a armadura de patrulheiro do tempo. Esse capacete do bruxo tem umas armas lá atrás. Aqui tem os grimórios. Se você não percebeu, ó, tem uns detalhes interessantes. Aqui tem um negócio de encantar a armadura. Aqui tem grimórios. Aqui tem todas as classes do jogo. Ele estudou as classes do jogo. Aqui tem uma aparente figura do rei. E você pode tirar dúvida aqui, ó. Eu vou ler o diálogo assim. O mago pode falhar e impedir que o meu outro eu tome o castelo. Neste caso, teremos que partir para o nosso plano alternativo, que seria capturar o soldado do rosto sujo. Teremos que ir ao castelo e capturar aquele lacaio legendário sobre o qual já lhe contei. Se minhas teorias estiverem corretas, o lacaio irá juntar-se a nós ao ser capturado. Ponto. E o que eu quero dizer com isso? Essa figura encapuzada aqui, provavelmente ela é uma cópia do rei de outra linha do tempo. E se você prestar atenção no diálogo, ele fala: talvez o mago falhe em impedir que o meu outro eu tome o castelo. Quem é esse outro eu? É um outro rei. Se você jogar a boss fight da 40, você vai ver que o mago, quando a gente tira o cajado dele, ele usa esse capacete aqui. E ele vira um monstrão. Só que o soldado rosto sujo derrota ele lá e tal. O que que eu quero chegar com isso? Bem, você pode não só ver que isso aqui é uma manta real por causa do desenho do dragão. Mas se você voltar lá no início do jogo, tipo, você deve estar se perguntando: mas se o feiticeiro falhar... Porque, bem, nos primeiros 3 capítulos, ele é o subchefe, como eu posso falar? Eu esqueci o nome. Ele é... Tem um nome pra isso, tá? Mas, tipo, ele é o sub-vilão. O feiticeiro que a gente enfrenta lá no capítulo 3, do 1 ao 3... Esse feiticeiro, ele foi mandado por esse rei pra matar o lacaio e impedir que o rei conseguisse escapar. Mas como todo mundo já sabe, o lacaio consegue impedir e o rei foge pelo portal. Isso é no início do jogo. Na boss fight final, a gente só vê ele morrendo mesmo. Isso não releva tanto. Aí a gente chega, usaram isso. Capitã, ela usa esse traje de patrulheiro do tempo pra voltar no tempo, pegar a gente, o lacaio, e trazer pra cá, que seria o plano B deles. E aí tem o desenrolar da história, que a gente entra na mente do rei, ele fala que a gente é uma mera ideia e blá blá blá. Resumindo tudo isso, o feiticeiro, ele não é do mal, ele tava tentando impedir o lacaio e o rei de conquistarem o castelo. Esse aqui é uma cópia do rei, esse aqui, o rei da nossa realidade, ele é um rei corrompido. O lacaio que ele criou também é corrompido, só que esse lacaio é legendário, entre aspas, legendário, ou seja, poderoso. E eles estão indo em um plano B.
o que eu tenho a falar sobre isso? Provavelmente a fase 45, ela vai se passar no deserto com um mapa lunar e provavelmente vai ter uma boss fight com o rei. Isso aqui é só teoria. Tudo que eu falei até agora são só teorias que eu peguei indo do jogo. Isso tá ao decorrer das fases. Mas eu já vou avisando, o desenrolar dos dragões, sabe? Porque aqueles lacaios das fases 30 a 39, se eu não me engano, estão tentando proteger o dragão. Isso não influencia muito, ele só mostra como o rei invade as linhas do tempo. E você fala, por que o rei não deu uma forma definida? Por que ele toma o corpo da capitã no final? Eu vou resumir bastante. Quando ele atravessa o portal, porque no começo do jogo ele explica, tem 2 portais que se você tem que atravessar ele quando os planetas estiverem alinhados. Ou seja, o rei, na tentativa de escapar do feiticeiro, naquela forma lá, ele atravessou o portal antes do corpo se alinhar. E isso fez o corpo dele se dilacerar. Então, na teoria, o rei teria um corpo e o lacaio também teria um corpo. Só que como o corpo do rei se dilacerou e ele virou uma figura uniforme, ou seja, ele não tinha forma definida, o lacaio, sendo um fragmento dele, também se tornou assim. E isso explica bastante da lore. É claro, eu vou fazer outros vídeos explicando a lore dos primeiros capítulos. Eu só tô fazendo esse vídeo porque eu já tinha gravação e tinha um cara que queria ver, mas, né, eu vou mostrar esse vídeo pra ele e eu vou avisando não só pra ele, mas pra quem vai assistir esse vídeo. Eu peço desculpa se ficou muito enrolado, se tiver ficado enrolado, vocês colocam aí nos comentários que eu arrumo e faço um vídeo top pra isso. E, bem, é isso aí. Eu tenho várias teorias aqui no caderno. Eu espero que vocês tenham, de coração, eu espero que vocês tenham gostado da teoria. E, bem, eu vou voltar pra live aqui. Tchau, gente. Eu tô começando um novo canal.